Te adoramos, te adoramos. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Pai Celestial, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas grandes e infinitas misericórdias para com as nossas vidas. Te agradeço, Senhor Deus, pelas maravilhas que o Senhor fez neste final de semana, os cultos, nos retiros, ali juntamente com os nossos companheiros, supervisores, líderes, superintendente do departamento de Cavaleiros. Te agradeço também, Senhor, pela primeira consagração da central de recém-casados. Senhor, que extraordinário foram aqueles momentos, o Senhor vendo aqueles jovens casais ali, Senhor,
na Tua presença, sendo abençoados, sendo edificados, participando, cooperando, ajudando uns aos outros. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Agora, meu Pai, eu quero Te pedir que o Senhor continue nos abençoando ali em Portugal. Sabemos, meu Deus, que quando existe algum terremoto, pode haver réplicas do terremoto. Quando estas placas tectônicas se friccionam e liberam essa tremenda energia para a superfície terrestre, da crosta terrestre, Senhor, há esses tremores de terra. Sabemos, meu Deus, que Lisboa já foi destruída, completamente destruída. Todo aquele centro de Lisboa foi completamente destruído por um terremoto. E agora, Senhor Deus, está acontecendo novamente esses tremores de terras ali. Mas eu Te agradeço, Senhor Deus, porque os Teus servos estão sendo guardados. O Senhor está estendendo a Sua mão sobre a igreja. E eu creio, meu Deus, eu creio que por amor à Tua igreja, Tu podes interferir na natureza. O Senhor pode fazer coisas que nós não imaginamos, como diz a Tua palavra, que para benefício do Teu povo, o Senhor mandou aquelas pragas no Egito, que interferiram na natureza. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Ah, Deus, o que o Senhor não pode fazer? O Senhor pode fazer tudo. Então eu Te peço, Senhor, protege os nossos irmãos ali em Portugal, protege a Tua igreja ali em Portugal, protege, Senhor, cada um dos Teus servos. É no nome de Jesus, Senhor Deus. Eu Te peço também pela Itália. Ali hoje na Itália, Senhor, houve também um terremoto. Não foi na região onde estão os nossos irmãos, foi lá no sul da Itália, na região de Nápoles. A Itália também, Senhor, é um lugar propenso para terremotos. Eu Te peço ajuda. Ajuda os meus irmãos ali na Itália, Senhor. Ajuda os Teus servos que estão ali naquela região central da Itália. Livra-os do mal, Senhor, livra-os do mal. Livra-os de toda a ação do maligno. Livra-os, Senhor Deus, de toda preocupação. Ah, meu Deus, Tu podes agir ali. Tu podes trabalhar ali, Senhor, em favor da Tua igreja, em favor dos Teus servos. É no nome de Jesus, Pai, que eu peço a Ti agora, que o Teu Espírito Santo venha agir, Senhor Deus, também na Inglaterra. Se o Senhor permitir, Senhor, nos próximos dias estaremos indo justamente para esses 2 países onde está havendo terremotos e também para a Inglaterra. Usa-nos, Senhor, poderosamente nos trabalhos que estaremos fazendo, nos trabalhos em que estaremos pregando, tanto na Itália quanto em Portugal, quanto também na Inglaterra. Deus, levanta igrejas poderosas neste lugar. Levanta, Senhor. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Agora, Senhor Deus, depois de Te agradecer, Senhor, pelo livramento, pelas bênçãos, agora, meu Deus, eu quero clamar a Ti em favor de todos os meus irmãos, de todos os lares, de todos os casais que estão necessitando, Senhor Deus, de algo na sua vida. O Senhor conhece, meu Deus, quais são as batalhas. Eu quero orar especificamente, Senhor, pelos casais, pelas famílias. Quando o diabo, Senhor, tenta alcançar um solteiro, é uma pessoa que ele atinge. Mas quando o diabo atinge um casal, Senhor, ele alcança pelo menos 2 pessoas.
mais os filhos, mais os netos, mais todo um núcleo familiar. Então, Senhor, eu quero neste momento interceder pelas famílias. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o espírito de sabedoria venha sobre cada um dos irmãos que chefia essa família, Senhor, que chefia uma família, sobre o casal, e que, em primeiro lugar, Senhor, possam entender que nada de bom acontece a longo prazo se nós não fizermos o que o Senhor nos mandou fazer. O Senhor disse que quando vamos pensar em salvação, temos que pensar em longo prazo. A salvação, a vida eterna, não é alguma coisa que está estanque no tempo, não, é um processo contínuo, é um processo contínuo. E o Senhor disse que nesse processo contínuo nós temos que avaliar os recursos e nós temos que focar lá nos objetivos. O Senhor deu 2 exemplos de alguém que constrói uma torre ou de alguém que vai para uma guerra. Mas infelizmente, Senhor, nós vivemos numa sociedade em que a minoria só pensa em planejamento. A maior parte das pessoas, Senhor, leva a vida sem qualquer planejamento. Vão levando apenas um dia após o outro. Quando dizem que têm planos, na verdade isso não são planos, são apenas desejos. Apenas desejos que se projetam no tempo. Mas Deus, ajuda a tua igreja, Senhor, ajuda, pelo menos eu te peço, o Ministério Restauração, Senhor, que é o rebanho para o qual o Senhor me deu como servo. Sou servo deste rebanho, Senhor. Eu tenho que orar por toda a igreja, mas por este rebanho em especial, eu tenho que orar com mais ênfase, porque sou servo deles. O Senhor me colocou para servi-los, o Senhor me colocou neste mundo para interceder por eles. E eu intercedo, Senhor, pelos irmãos, pelos membros dessa igreja, para que possam, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, começarem a pelo menos pensar em ter uma vida planejada e entender, Senhor, em primeiro lugar, o que o Senhor tem para eles. Conseguir, meu Deus, fazer como os teus servos, como Paulo, por exemplo, que tinha visão clara do que o Senhor queria para ele. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo, Senhor, que quando o Senhor se despediu dos seus discípulos, o Senhor lhes deu ali também todo um planejamento estratégico, Senhor, com metas. Oh, glória a Deus. O Senhor lhes falou, Senhor, sobre um cronograma. O Senhor disse, Senhor, qual seria a atitude que eles deveriam tomar, os resultados que deveriam alcançar, a ordem das coisas. Oh, que coisa tremenda, Senhor. A Tua palavra sempre nos fala a respeito desta maneira do Senhor trabalhar sempre com planejamento. Diz a Tua palavra, Senhor, que todo o planejamento da igreja, para que um dia a igreja, que os santos julguem este mundo e governem o mundo que está por vir. Diz a Tua palavra, Senhor Deus, que este planejamento começou desde antes dos tempos eternos. E diz a Tua palavra, Senhor, que este planejamento que foi feito antes dos tempos eternos, durante os tempos eternos, o Senhor guardou em silêncio. E somente neste tempo, neste mundo, aleluia, o mundo que não é eterno, mas que terá fim, neste tempo, diz a Tua palavra, que o Senhor manifestou esse plano, esse projeto por meio das profecias. Ah, Senhor, o que pode ser tempos eternos, o que pode ser antes dos tempos eternos? Eu não consigo imaginar, eu não consigo, Senhor, pensar nisto. A minha mente é limitada e eu não tenho nem sequer o direito
de tentar pensar nisso. A tua palavra é clara, que as coisas reveladas são para nós, mas as coisas que não são reveladas não são para nós. Então, o que o Senhor quer dizer na tua palavra com tempos eternos? Se o Senhor não explicou, não seria eu que poderia explicar, Senhor. Se um dia o Senhor quiser me revelar, amém. Se não quiser, amém também. Mas eu só sei disso, Senhor, que tu estás falando, mostrando para nós como o Senhor age. E eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. O Senhor venha nos ajudar para que a gente possa agir desta maneira como o Senhor age. Oh, glórias ao teu nome, glórias ao teu nome, glórias ao teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que a Tua mão de misericórdia venha agir, Senhor Deus, sobre todos aqueles que estão batalhando, Senhor, batalhando pela fé, que possam, Senhor Deus, colocar em prática esta revelação que o Senhor está me dando, que eu estou pouco a pouco, Senhor, passando a igreja, passando aos adolescentes, passando aos alunos da EFOR, passando aos recém-casados. Deus, ajuda-me, Senhor Deus, a esta revelação que o Senhor me deu ali no último jejum do Senhor, que as pessoas, Senhor, possam pegar essa chave de sucesso, essa chave de vitória, essa chave extraordinária, Senhor, para que alcancemos os objetivos que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor, a passar esta revelação que a Tua palavra nos mostra, que o Senhor enfatiza, a revelação, Senhor, do planejamento feito por uma mente sensata. A Tua palavra diz, Senhor, que é a Tua graça, ela nos possibilita isto, a Tua graça salvadora possibilita que após nós renegarmos, ou à medida que renegamos a impiedade, as paixões mundanas, passamos a viver, podemos passar a viver de uma forma sófron, de uma forma sensata, de uma forma dominada por uma mente restaurada. Em nome de Jesus, Senhor Deus, ajuda os meus irmãos, ajuda as famílias, Senhor, a começarem a entrar, Senhor, nesta revelação e a começarem a aplicar nas suas vidas, nas suas famílias, Senhor, pouco a pouco, a filosofia, a ideia, o pensamento, Senhor, a mentalidade de uma vida planejada. Aleluia, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, a Tua palavra diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Deus, quando queremos as bênçãos, quando queremos riquezas, sem o padrão que o Senhor estabelece, fora do modus operandi que o Senhor estabelece, Senhor, vamos ter problemas, vamos ter lutas, vamos ter batalhas, vamos ter guerras, vamos ter desastres. Mas quando entramos, Senhor Deus, dentro do Teu projeto, dentro da Tua vontade, dentro, Senhor Deus, da Tua perspectiva, tudo muda, Senhor, tudo muda, tudo começa a consertar-se, Senhor Deus, diante dos nossos olhos. O horizonte muda, a esperança muda. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, dá-nos esta graça, Senhor Deus. A Tua palavra diz que nós temos que colocar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Que este é o nosso culto racional. E diz a Tua palavra, Senhor, que uma vez colocados os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, nós poderemos ter a nossa mente renovada, uma nova mentalidade, um novo mindset, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs a alcançarem isto, Senhor, a se libertarem de uma mentalidade, de uma maneira de viver dominada pelas emoções, dominada pela carne, dominada, Senhor,
pelas propagandas do mundo, dominadas, Senhor Deus, pela voz dos escarnecedores e dos pecadores. Senhor Deus, ajuda-nos a ter um alvo, a ter, Senhor, uma perspectiva de vida dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer, dentro do Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, age, Senhor, na vida dos Teus servos, Senhor, que estão numa vida totalmente, Senhor, descoordenada, sem rumo. Vivem a cada dia, Senhor Deus, vivem a cada dia como se o Senhor não existisse. Oh, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome. A Tua palavra nos fala, Senhor Deus, que a partir do momento que nós colocamos as nossas vidas em Ti, Senhor Deus, passamos a nos preocupar que no hoje, Senhor, que no dia de hoje, possamos fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça hoje, nós podemos descansar em relação ao amanhã. Tua palavra nos fala, Senhor Deus, que o Teu servo, o apóstolo Paulo, tinha a revelação do projeto que o Senhor tinha para ele, do plano estratégico que o Senhor tinha para ele, do plano de longo prazo que o Senhor tinha para ele. Quando ele se converteu, o Senhor mandou Ananias na casa onde ele estava, Senhor, para revelar-lhe o que iria acontecer. E por isso, Senhor, ele estava tranquilo. Por isso, quando lhe profetizaram que ele iria ser preso em Jerusalém, ele ficou tranquilo, ele já sabia. Isso estava já no plano, estava já no projeto. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que quando ele estava preso e Festo poderia soltá-lo, Senhor. Festo estava convencido, o seu juiz estava convencido que ele não tinha culpa das acusações, mas ele, antes de ouvir a sentença, antes de perder aquela oportunidade, diz a Tua palavra, ele diz: apelo para César. Ele tirou a possibilidade daquele juiz decidir, embora ele pudesse apelar de novo. Senhor Deus, mas ele queria continuar preso, ele queria ser levado até a presença de César, porque isto era o que o Senhor tinha dito. Aquela era a maneira, diz a Tua palavra, que a profecia era esta, que ele iria pregar tanto para judeus quanto para gentios e para os reis da terra. Senhor, que coisa! E ainda diz a profecia que ele iria saber o quanto lhe importaria sofrer por amor do Senhor. Paulo sabia que o pregar para os reis custaria o preço do sofrimento. Ele entendeu, por isso que os irmãos, mesmo chorando, dizendo: Paulo não vai para Jerusalém. Senhor, ele disse: e nada considero a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra a minha chamada, cumpra o planejamento, tenha um plano na minha vida. Jesus, e o que acontece hoje, Senhor, as pessoas não têm esse planejamento, não têm essa revelação, não sabem o que estão fazendo. Senhor, e ficam aí murmurando, reclamando, só criticando. Que miséria, Senhor Deus, que miséria, em vez de buscar o plano para a sua vida e começar a colocar em prática, Senhor, ficam levando a vida na barrigada, Senhor Deus, ficam andando às cegas, Senhor, ficam como crianças brincando de gata cega, Senhor, palpeando, tateando, apalpando o ar. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Teu servo, o apóstolo Paulo, ele não desferia, ele não lutava como desferindo golpes no ar, não. Ele sabia o que estava fazendo. Glória a Deus, ele diz que lutava não sem meta. Deus, a Tua palavra está mostrando, Senhor Deus, mas nós, Senhor, o Teu povo, continua, Senhor, lutando dia após dia somente para sobreviver.
Senhor, os casais muitas vezes lutando entre si, Senhor, as famílias, cada um puxando para um lado, porque não sabem para onde devem ir. Quando não sabemos, Senhor, para onde devemos ir, cada um puxa para um lado, cada um estabelece na sua mente um caminho. Deus, isso está destruindo a igreja, destruindo a vida espiritual de crentes, destruindo os casamentos, destruindo congregações inteiras. Deus, ajuda-nos a entender, Senhor, ajuda que cada um dos teus servos tenha bem claro o porquê está na terra, qual é a razão do Senhor ter feito esta terra. O Senhor fez todas as coisas, diz a tua palavra, por causa da igreja. Ajuda, Senhor, as famílias se unirem neste processo. Nós estamos na terra por causa da igreja, nós estamos na terra para que haja uma igreja santa, pura, irrepreensível, uma igreja que vai julgar o mundo, uma igreja que vai julgar os anjos. Oh, meu Deus, uma igreja que contigo vai governar o mundo que há de vir. Deus, não estamos falando, Senhor, não estamos falando de uma igreja impura, uma igreja, Senhor, que não poderia julgar o mundo porque está junto com o mundo, uma igreja que não poderia julgar anjos malignos, porque está fazendo hoje o que esses anjos malignos também fizeram, rebelando-se contra o Senhor, não aceitando a tua palavra, entendendo que a sua sabedoria é superior à sabedoria do Senhor, a sabedoria divina. Deus, ajuda, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs a terem esta visualização, a ter esta revelação, Senhor, que precisamos estar unidos, precisamos estar neste propósito. Rastu rabagabagabara rugidara vagadorritara varastu rastu rabagarabagai rovarabagara varastu restora varastu ribara varastu rikradaragai rokalarabahai rabai charavai rokorobosto. Em nome de Jesus, ó Pai, traz vitória para a tua igreja, Senhor, traz revelação para os casais, traz revelação para cada irmão, para cada jovem, Senhor. Se este jovem entender que existe um propósito para a sua vida, e entender qual é o propósito, Senhor, será mais difícil de ele errar no casamento, será mais difícil, Senhor, de ele estragar, destruir a sua própria vida. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu clamo a Ti, Senhor, em favor da vida de cada uma dessas famílias, de cada um desses moços, de cada uma dessas moças, Senhor, que estão em nossa igreja, pensando em construir uma família, que antes de qualquer coisa, que antes de pensar em casar, que antes de pensar, Senhor, em qualquer bem material, o plano material, possa entender qual é o projeto que o Senhor tem para eles, e em função deste projeto, Senhor, que todas as coisas venham a acontecer e todas as decisões venham a ser tomadas e todos os propósitos venham a ser estabelecidos. Em nome de Jesus, ó Pai, dá vitória para as famílias, dá vitória para as famílias, e a vitória primeira que eu te peço é esta, Senhor, que as famílias comecem a buscar de Ti um planejamento espiritual, em primeiro lugar espiritual, para suas vidas, que estabeleçam estratégias, meu Deus, ajuda estes meus irmãos a estabelecerem as estratégias para a oração. Não adianta, Senhor, nós todos sabermos que temos que orar se não há uma estratégia para a oração. Não adianta, Senhor, a gente ensinar a igreja que tem que ler a Tua palavra se não há uma estratégia para ler a Tua palavra. Não adianta, Senhor Deus, nós dizermos para a igreja que tem que jejuar
colocar, se não é uma estratégia para colocar o jejum como uma prática constante, contínua nas vidas. Não adianta, Senhor Deus, falarmos em santidade se não estabelecermos uma estratégia para alcançar a santidade. Tu disseste, Senhor, claramente, quando o Senhor falou sobre a salvação, quando o Senhor falou sobre deixarmos tudo para então te seguirmos, tu disseste que ninguém consegue alcançar isto se não fizer o planejamento, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor Deus, a colocar, Senhor Deus, diante de Ti, esta necessidade da revelação, da ajuda do Teu Espírito, da Tua graça, para que tenhamos uma vida sensata, uma vida organizada, uma vida planejada, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Age poderosamente nas vidas, trazendo-nos, Senhor Deus, esta nova visão, trazendo-nos, Senhor, trazendo-nos esta capacidade, Senhor, de levarmos uma vida conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Senhor, que possamos te imitar, Senhor, sermos imitadores do Senhor, fazer como o Senhor fez, Senhor. A Tua palavra nos mostra detalhe após detalhe, quando nos fala, por exemplo, sobre o nascimento de Jesus. Cada detalhe estava previsto. Senhor, eles moravam lá em Nazaré, mas a Tua profecia dizia que Jesus iria nascer em Belém. E naqueles dias, Senhor Deus, o imperador romano Otávio determina então que haja aquele censo, e diz a Tua palavra então que por meio desta ação do Senhor lá do imperador em Roma, aleluia, glória a Deus, José e Maria vão até o lugar onde o menino deveria nascer. Ele poderia ter nascido naquela longa viagem, eram quase 140 quilômetros andando no burrinho. Quantos dias estiveram andando, Senhor, mas o Senhor segurou o parto de Maria para que se cumprisse o Teu projeto, o Teu plano, Senhor, feito desde antes dos tempos eternos, guardado em silêncio nos tempos eternos e revelado por meio dos Teus profetas, pelo profeta que dizia que o Teu filho nasceria na cidade de Belém, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os milhares de Israel, de ti sairá o Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que no Teu plano, Jesus, o Teu filho, seria chamado do Egito, e por isso veio a perseguição, ele foi para o Egito. A Tua palavra diz que quando ele viesse do Egito, teria que ir em Nazaré, porque de Nazareno seria chamado, e diz a Tua palavra que quando morre Herodes e Maria e José pode voltar, se levanta Arquelau, que poderia ainda matar o menino, e o Senhor manda-os ir até a cidade de Nazaré. Senhor, e assim vai acontecendo todo aquele plano traçado antes dos tempos eternos, guardado em silêncio nos tempos eternos e revelado agora neste tempo mediante os profetas. Todo aquele plano começa a cumprir-se, Senhor. Ajuda-nos a fazer exatamente como o Senhor faz. Desde a eternidade o Senhor age assim. Ajuda-nos a agir desta maneira. Traz-nos essa sabedoria, Senhor, para que os grandes projetos que o Senhor tem conosco, com a igreja, com o Ministério Restauração, com a vida de cada um dos irmãos, que estes grandes projetos aconteçam. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, eu quero ver os Teus milagres, eu quero ver coisas que eu nunca imaginei, eu quero ver acontecer na vida dos Teus servos, da Tua igreja e de cada família. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.